Hoje estamos aqui para falar sobre relacionamento abusivo. Você provavelmente passou por um e a gente espera que você não esteja vivenciando um. É claro que relacionamento abusivo não é só um relacionamento amoroso, então nós não iremos nos prender apenas a esse tipo de relacionamento. Também iremos falar sobre relacionamentos de uma amizade abusiva, trabalho, familiar, porque todo relacionamento pode ser abusivo. Mas engano é aquele que pensa que só uma pessoa pode ser abusiva num relacionamento. Então vamos dar uma espécie de um diagnóstico para que você possa perceber sintomas de abusividade nos seus relacionamentos e como você pode prestar atenção para não ser abusivo e não deixar que os outros também o sejam com você. Um relacionamento abusivo é caracterizado quando uma das partes tenta de alguma maneira controlar o outro. É claro que isso pode acontecer de inúmeras formas, mas exemplificando, a gente vê uma relação abusiva quando essa parte desmerece, desqualifica, diminui por algum motivo aquele outro indivíduo. E é claro que isso pode acontecer, como o Paulo muito bem disse na abertura, nas mais variadas formas de relação, mas para a gente começar a estudar, a gente consegue pensar, por exemplo, numa relação hierárquica, numa relação onde de fato há um poder de uma das partes em relação à outra. É mais fácil a gente visualizar aqui, porque obviamente o indivíduo que está hierarquicamente superior já parte de um lugar de autoridade. E o outro indivíduo, por sua vez, já parte de um lugar de submissão, já parte de um lugar onde ele, de alguma maneira, vai aceitar o que vem de cima, porque ele está vinculado àquilo. A gente vê isso muito bem nas relações de trabalho. Então, é normal que as pessoas aceitem qualquer coisa dos seus chefes ou dos seus superiores, porque eles, de alguma maneira, precisam daquele emprego. Eles não podem abrir mão daquilo por vários outros motivos financeiros, familiares, enfim. E aí, a gente precisa, num primeiro momento, identificar se esse nosso superior está realmente sendo abusivo, se ele está utilizando o poder dele para passar do limite, para nos controlar além do que há de necessário, digamos assim, naquela relação. Mas talvez um ponto mais difícil de perceber é quando nós estamos nessa posição superior. Será que as nossas atitudes dentro desse meio, dentro dessa relação de poder, são naturais ou será que elas são realmente exacerbadas e começam a ser abusivas? É sempre bom a gente deixar claro, embora o Paulo também já tenha dito isso na abertura, que toda relação humana ela será potencialmente abusiva. Não significa que ela tem que ser abusiva, mas ela tem a potencialidade de ser abusiva. E muitas vezes a gente pensa que um relacionamento não abusivo é um relacionamento igualitário. Não, porque numa relação as pessoas não são iguais, então a dinâmica delas também não vai ser uma dinâmica igualitária. Mas para um relacionamento ser saudável, para uma relação, seja ela qual for, ser saudável, ela precisa ser harmônica. E um relacionamento abusivo, ele é tudo menos harmônico. Só que muitas vezes a gente fala assim, então a gente precisa... Qual é o primeiro passo para você se livrar de um relacionamento abusivo? É identificando o relacionamento abusivo. E muitas vezes pode parecer óbvio, mas não é tanto assim. Às vezes é mais fácil você visualizar de fora. Então é fácil ver uma dinâmica externa e falar, nossa, aquilo ali é um relacionamento abusivo. Na minha posição, eu consigo ver isso com mais facilidade, mas nem sempre eu vou conseguir ver isso quando eu estou dentro dela. Muitas das vezes a gente está em relacionamentos abusivos, sejamos nós a vítima ou o abusador, ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas. E a gente não percebe, mas a gente consegue perceber vários outros relacionamentos abusivos acontecendo ao nosso redor, mas o nosso mesmo a gente não percebe. Então essa atenção é muito importante. E por que isso acontece normalmente? Salvo algumas exceções, relacionamentos abusivos eles não vêm com uma plaquinha escrita assim, sabe? O abusador ele não vem com uma plaquinha escrita na testa, sou um abusador, salvo as exceções. O relacionamento abusivo normalmente ele começa de maneira lenta. Ele começa com, vamos dizer assim, sentindo o terreno, sabe? Quando você tá chegando, você tá desbravando um terreno novo, você tá sentindo o terreno. Então, vocês podem criar na cabeça de vocês o imaginário que vocês quiserem, seja um relacionamento amoroso, familiar, de trabalho. Você chega naquela relação, você começa a estabelecer aquela relação e você começa a sentir, né? Testar até onde você consegue ir. E conforme você vai sendo, no caso o abusador, bem sucedido dentro das suas atitudes,
isso vai abrindo margem, isso vai expandindo muito mais os limites e ele vai se sentindo muito mais confortável para que na próxima atitude abusiva dele, essa atitude seja um pouco mais drástica do que a anterior e assim sucessivamente. É claro que dentro desse ponto a gente tem que esclarecer que não necessariamente a pessoa faz isso de maneira consciente. Claro, existem pessoas que são assim, mas a regra não é assim, porque a dinâmica entre as pessoas ela é fluida, naturalmente. Você naturalmente vai se colocar como você acha que é e a outra pessoa vai te dar limites ou não. E então é importante dentro das nossas relações, sejam elas quais forem, você perceber essas questões. Muitas das vezes a gente fala, mas a pessoa vai se dar conta. Não, não vai. Se ela está fazendo e ela não está tendo algum atrito, ela não se dá conta que aquilo está errado. É como a água que escorre pelo chão. Se ela não encontra a parede, ela continua escorrendo pelo chão. Então é importante que você sinalize, isso está errado, não é assim que funciona. Né? Você se coloque ali dentro, você mostre para a pessoa que aquilo está desconfortável. Porque senão ela vai lá e vai fazer de uma vez, como o Patrick disse, e aí você deixou. Ela vai e faz de novo. A pessoa deixou. Aí chega um ponto que ela simplesmente aceita que aquilo é normal na sua dinâmica, porque você permitiu que ela entrasse nesse sentido. É claro que a gente também tem que prestar atenção quando a gente é essa pessoa que está ultrapassando o limite. Então é importante a gente ter uma escuta ativa para perceber a forma do outro se colocar como insatisfeito em relação àquela coisa. E se estabelecer uma relação, principalmente uma relação de amizade, familiar, profissional, às vezes a gente não consegue fazer isso, mas é possível, de ter um diálogo entre as partes. E aí você começa a estabelecer essas relações de uma maneira mais saudável. Resgatando o que o João falou sobre uma relação hierárquica, né? Ele trouxe o exemplo do trabalho. Mas existe uma outra relação hierárquica que tende a ser abusiva, que todo mundo acaba passando, querendo ou não, que é a relação familiar. Muitas das vezes os nossos responsáveis, eles têm comportamentos abusivos em relação a gente. Isso não significa também que a relação é abusiva, mas que existem comportamentos abusivos. Um pai que fala, ou uma mãe que fala, um avô, um responsável que fala, minha casa, minhas regras, está insatisfeito, a porta da rua é a serventia da casa, né? O que você está falando? Está colocando a pessoa contra a parede e falando, ou você faz o que eu quero, ou você sai de casa, ou você vai viver na rua, você não vai ter condição de comer, você não vai ter condição de uma série de coisas. Esse comportamento é um comportamento abusivo. Não significa que a relação como um todo seja abusiva, mas o comportamento abusivo deve ser pontuado e deve tentar ser trabalhado para que ele deixe de acontecer, porque aí entra numa outra coisa, como o Patrick estava falando, desse ponto de ir crescendo, porque às vezes a gente acaba entrando num relacionamento abusivo, eu comentei, porque a pessoa, ele vai se dar conta. Ou depois ele aceita que não vai se dar conta, mas isso aconteceu só uma vez. Mas isso acontece pouco. Só que de pouquinho em pouquinho o relacionamento vai se estabelecendo, porque seres humanos são seres de hábito. Quanto mais você faz uma coisa, mais propenso você é de fazer aquilo. Então, se a gente não tem um diálogo, se a gente não tem esse atrito inicial para limitar aquilo e conversar sobre aquela dinâmica, aquilo se torna regra e o relacionamento que tinha pontos abusivos se torna um relacionamento abusivo com pontos não abusivos. Sim. E aí a gente deu esse exemplo das relações hierárquicas, onde talvez seja um pouco mais fácil perceber esses comportamentos abusivos, mas as relações ditas como horizontais também apresentam isso a todo momento. A gente falou das relações amorosas, mas relações de amizade como um todo, que em tese as pessoas partem do mesmo ponto, digamos assim, elas por vezes apresentam esses comportamentos também. E a gente está batendo bastante nessa tecla, né? Talvez você não tenha relações extremamente abusivas, mas comportamentos abusivos fazem parte de quase toda relação, para não dizer de toda relação. Então a gente precisa aceitar que nós não somos seres terríveis e abomináveis porque temos comportamentos abusivos, mas nós precisamos ter atenção a esses comportamentos para que a gente não se torne um ser terrível e abominável, ou para que as outras pessoas não se tornem assim conosco. E aí, olhando para essa relação horizontal, a gente já deu indícios disso aqui, mas falando especificamente, é óbvio que não é porque uma pessoa é abusiva que a outra é somente vítima de abuso.
isso de fato é verdade, mas a gente acaba, ao permitir que os outros sejam abusivos com a gente ou o contrário, alimentar aquela relação com a energia do abuso, digamos assim. Então os dois passam a se comportar abusivamente. Então a gente por vezes pode se perceber numa situação onde nós aceitamos certos tipos de pequenos abusos porque nós também queremos agir assim com a outra pessoa, porque nós em alguma instância queremos gerar algum tipo de controle, nós temos algum ganho secundário com esse tipo de controle. Isso por vezes acontece em situações onde esse comportamento é mais simples, é mais imperceptível, mas isso pode crescer cada vez mais e se tornar algo realmente muito problemático. Um exemplo, só para ficar claro em relação a isso, imagina um casal. Né? E aí o casal, obviamente, cada um tem seus respectivos exes. Seus ex-namorados, suas ex-namoradas, seus ex-ficantes e tudo isso. E o casal ele tem problemas emocionais em determinadas situações, porque todo mundo tem algum problema emocional em algum nível, né? Só que um membro do casal tem relação de amizade ou de coleguismo com um ex-namorado ou com uma ex-namorada. A pessoa que é o outro membro do casal, às vezes ela ela se sente mal com aquilo. Qual seria o comportamento correto? Chegar para o outro e falar, olha, essa dinâmica que você tem com a sua ex-namorada ou com o seu ex-namorado me causa um incômodo, eu sei que não tem nada a ver, mas é algo que eu sinto. É jogar limpo, botar na mesa, chamar a pessoa para ter essa relação. Né? Esse é o comportamento padrão, que se espera que seja o correto. E a outra pessoa vai falar, eu entendo, cara, é difícil, mas de fato não tem nada. E a outra pessoa vai te mostrando, vai te dando ferramentas para que você trabalhe a sua insegurança. Pô, perfeito, relacionamento top. Mas quase nunca é assim. Né? A pessoa fica incomodada e ela solta alfinetada em relação ao outro. E algumas pessoas chegam ao ponto de colocar o outro contra a parede e falar, ou você para de falar com aquela pessoa, ou a gente acaba aqui. É mesmo no jogo de pôquer que você bota um all-in achando que a sua mão é a melhor mão da mesa. E você não aceita que o outro vai terminar. E aí o outro, como não quer terminar, ele aceita essa limitação. Ele aceita o seu comportamento abusivo. Só que como você foi abusivo em relação àquela pessoa, quando a outra pessoa vem e te pede algo parecido, te pede entre muitas aspas, né? Ele bota na mesa algo parecido, uma conduta parecida da sua parte, você percebe que a conduta é errada, porque não tem nada a ver, mas você acaba fazendo porque você já fez aquilo de alguma forma e você não quer lidar com aquela sensação original. Porque um comportamento errado não anula outro comportamento errado. Não é porque você foi errado que o outro pode ser errado. Não é porque o outro foi errado que você pode ser errado também. Mas muitas das vezes, como o João falou, envolve questões nossas que nós não queremos trabalhar. E em função disso, nós acabamos aceitando esse abuso por parte do outro, porque em alguma instância nós também somos abusadores e nós não queremos ainda, porque não temos a capacidade, ou seja lá o que for, de lidar com aquela dinâmica. Então nós aceitamos que o outro seja abusador, porque eu também sou abusador em determinadas situações. Então, em suma, se há uma tentativa de controle de uma ou de ambas as partes, se há algumas palavras que diminuem o outro, mesmo que sejam delicadas, digamos assim, mesmo que sejam sutis, e se principalmente há essas alfinetadas ao invés de haver uma tentativa de resolução das coisas a partir de uma conversa clara, franca e com confiança, a gente já tem aí alguns sinais que ajudam a diagnosticar, como é a nossa tentativa com esse vídeo, uma relação onde existem comportamentos abusivos. Isso já é um primeiro alerta. É claro que existem vários alertas que a gente precisa prestar atenção. Né? A gente precisa ter noção de que nós podemos ser abusadores em várias questões e nós também podemos ser abusados, né? Sermos as vítimas dessas dinâmicas em vários pontos. É importante que a gente faça uma autoanálise, muitas das vezes, para perceber o porquê que a gente aceita determinadas questões. O João falou de um ponto que a gente deu o exemplo, dessa dinâmica que você ganhou alguma coisa ali. Mas existem dinâmicas que muitas das vezes a gente se prende num relacionamento abusivo, seja ele qual for, mesmo de amizade, porque existem uma relação de poder e que mexem com uma coisa que talvez a gente não queira mexer.
por exemplo, uma dinâmica de dependência econômica, que ela acaba sendo mais comum na nossa sociedade. Então você acaba sendo dependente econômico daquela pessoa, isso acontece muito numa relação amorosa, mas às vezes acontece numa relação de amizade, onde você tem um amigo que meio que te banca e por conta disso ele acaba pisando em você porque ele te banca, e aí você se sente desconfortável porque ele te banca, mas você precisa daquela coisa e você aceita aquela dinâmica. Então é uma coisa que ela acaba sendo mais comum na sociedade, mas existem outras coisas também, outros ganhos secundários que a gente tem que abordam coisas mais sutis. Por exemplo, hoje em dia isso está mudando, ainda bem, mas durante muito tempo uma mulher era, a partir de uma determinada idade, ela não era bem vista na sociedade se ela fosse uma mulher solteira. Todo mundo já ouviu falar, vai ficar pra titia, é encalhada. Isso é uma pressão social que se coloca nas mulheres, porque parece que a mulher, ela sem um macho do lado, ela não é nada. Automaticamente as pessoas estão colocando essa mulher numa relação de inferioridade e ela depende, para existir como ser, da presença de um ser masculino do lado dela. Então, num relacionamento amoroso, nesse caso, às vezes ela vive um relacionamento abusivo, mas ela não consegue sair desse relacionamento abusivo, não é nem porque ela tem uma dependência econômica, mas porque ela tem uma dependência afetiva com o fato de que ela não pode ficar sozinha. Então é importante que a gente olhe para dentro de nós constantemente para saber onde são esses nossos vácuos que precisam ser preenchidos por determinadas coisas. E aí perceba que ao você notar qual é esse seu vácuo, esse seu vazio que precisa ser preenchido, você deve entender que ele não deve ser preenchido com qualquer coisa. Eu tenho um copo, uma caneca aqui. Ela pode ser preenchida com água ou ela pode ser preenchida com chorume. Eu não quero que ela seja preenchida com chorume, eu quero que ela seja preenchida com água. Então eu prefiro que ela fique vazia ao invés de ter chorume, mas eu prefiro que ela fique com água ao invés de ela estar vazia. Então você aceitar determinadas coisas é importante. Você conhecer essas suas pressões internas que muitas das vezes vão te conduzir para uma dinâmica de abuso. A pessoa me dá um carinho, então eu aceito que ela faça não sei o que. A pessoa me faz isso, então eu aceito. Perceber essas trocas para impor limites. E se a pessoa não quer parar, cabe a você sair daquela dinâmica. Mas você só consegue fazer isso, obviamente, se você olha para dentro de você, se você busca se autoconhecer. Nosso programa vai ficando por aqui. Como falamos no início, a nossa ideia não era esmiuçar todos os relacionamentos, mas dar uma espécie de um diagnóstico geral, para que você consiga, através desses diagnósticos, perceber o que você pode fazer e o que você deve prestar atenção. Entender que nem todo comportamento abusivo leva a uma relação abusiva, mas entender que é importante percebermos relações abusivas, comportamentos abusivos, no início, no meio, no fim, em qualquer lugar. E sempre há tempo de mudar. Basta para isso você fazer uma autoanálise e procurar ferramentas, procurar ajuda, procurar grupos de apoio, procurar uma rede que possa te auxiliar a lidar com essa questão, aprendendo a dizer não e aceitando as consequências dos limites. Muitas das vezes, ao dizer não, nós vamos terminar uma amizade, nós vamos terminar um relacionamento amoroso, talvez nós sejamos demitidos de uma empresa, talvez nós tenhamos que sair da casa dos nossos pais, mas é importante a gente aceitar que as consequências desse sentido de dizer não, com certeza elas são melhores do que você viver num relacionamento abusivo, porque senão você tenderá a extravasar esse abuso em outras relações. A pessoa que é massacrada no trabalho, ela não consegue ser abusiva com o chefe e ela precisa colocar aquilo para fora. Então muitas das vezes ela vai chegar em casa e vai ser abusiva com a sua família. Ela não tem membros na família para fazer isso, com os seus amigos, né, com as outras pessoas que você convive, com as pessoas que vão te servir em algum momento, porque você não conseguiu lidar com aquilo e você começa a espalhar abusividade para toda a sociedade e depois reclama que a sociedade é uma sociedade abusiva. E até o próximo programa. Tchau, tchau.